aqui. Acho que a gente já pode começar. Bom, gente, eu vou fazer uns exercíciozinhos. Eu acho que essa é a melhor forma de estudar, né? Vou fazer uns exercíciozinhos e a gente vai revisando o conteúdo, tá? Os conteúdos que a gente vai cobrar nessa avaliação, os que a gente veio estudando após aquele teste de sondagem, tá? Então tá bem. Quem vem acompanhando as lives, quem tá estudando direitinho, tá bem fresco na cabeça de vocês tudo, tá? Não vou cobrar uma prova difícil, pode ficar tranquilo, beleza, galera? E hoje a gente vai revisar bastante esses temas. E fiquem calmos, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom? Então deixa eu compartilhar aqui os exercícios que eu peguei. Cadê? Abri tanta tela que eu me perco. Hum, 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 hum. Cadê a tela do... Ah, tá aqui, achei. Fazer alguns exercíciozinhos bem fáceis, bem tranquilos, tá? Só pra gente ir relembrando mesmo os temas, beleza? Qualquer dúvida é só acionar. Bom, vamos fazer essa questão 1, questão de transporte de membranas. Então, a primeira aulinha que a gente teve após o teste de sondagem foi de transporte de membranas, né? Não, na verdade, antes do teste de sondagem eu já tinha dado, mas como na última semana do teste de sondagem que eu dei essa live, e aí eu não cobrei no teste, né? E aí agora eu vou cobrar nessa avaliação. Mas é bem tranquilo, né? Na live que a gente teve, vocês aprenderam de boa, não tiveram tantas dúvidas. Então vamos lá. Questão 1. O oxigênio e o gás carbônico, né, que são dois gases, são moléculas que atravessam a membrana plasmática da célula do local onde ocorrem em maior concentração para o local com menor concentração. Esse movimento é um tipo de transporte conhecido como. Aí a gente tem várias opções aí, né? Opção A, osmose. Opção B, difusão facilitada. Difusão simples. Opção C, difusão simples. Opção D, bomba de sódio e potássio. E opção E, transporte ativo. Então, coloquem aí, por favor, o que vocês acham que é essa questão 1 aí? A osmose, difusão facilitada, difusão simples, bomba de sódio e potássio ou transporte ativo? Ele disse que ia ligar para a Simone para falar o que houve, entendeu? Como é? E aí, já tem gente respondendo. Tô entre a A e a B. A Stephanie está entre osmose e difusão facilitada. A Mayara disse que é osmose. A Julinha disse que é osmose. Então, vamos lá. O que é osmose, gente? Vamos tirar essa dúvida aqui agora, para vocês não errarem na prova, tá? Não errarem na avaliação. Sempre que vocês ouvirem essa palavra de osmose,
lembrem-se, anotem aí, por favor, sempre bom, tá? Eu sempre aconselho isso. Tá? Se vocês quiserem fazer, façam. Vocês são livres para vocês fazerem o que quiserem da vida. Tá? Mas é sempre bom vocês assistirem todas as lives, né, seja de biologia, história, geografia, matemática, com caderno, porque esses bizus, eu pelo menos dou vários bizus, tanto para as avaliações de vocês quanto questões importantes de vestibular, tá? E isso é um bizu importante. Então anotem, por favor. Sempre que vocês ouvirem falar de osmose, lembrem-se de transporte de água, tá? Então, ouviu falar de osmose? O que que essa palavra está querendo me dizer? Que tá ocorrendo ali na célula ou nos tecidos um transporte de água, tá? Então, na questão, eu tenho transporte de água? Está passando pela água, pela membrana plasmática água? Não, né? Ele está falando de transporte de gases, tanto de oxigênio, tá? Quanto de gás carbônico, beleza? Então, daí a gente tira que não pode ser osmose. Tá bom? Tá bom, Mayara? Tá bom, Julinho? Tá bom, Stephanie? Então, guardem isso, tá, gente? Para todas as outras pessoas que tiveram dúvida nessa questão. Sempre que ouvirem falar de osmose, estou falando de transporte de água. Transporte de água. Eu até separei aqui, ó, um slide para mostrar melhor para vocês. Deixa eu abrir aqui para mostrar essa figura aqui melhor para vocês. Só um momento. Tem aqui um slidezinho. Deixa eu parar esse compartilhamento. Aqui, ó, transporte de membrana. Olha só, tá vendo? Então, eu tenho um gradiente. Lembre-se que a gente falou. A natureza, esse transporte entre membrana, ele vai sempre respeitar um gradiente de concentração, que vai da onde? Do meio mais concentrado para o menos concentrado, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, tá? Estou dando um exemplo. Se eu tenho mais sódio fora da célula do que dentro da célula, tá? Qual vai ser o transporte do sódio? Ele vai entrar ou ele vai sair da célula? Ele vai entrar, porque eu tenho mais sódio fora do que dentro. Isso é bom também vocês anotarem, tá? Então, o transporte de membrana ele vai sempre respeitar um gradiente aqui, ó, um gradiente de concentração. Tá vendo a setinha? Que vai sempre esse transporte, esse movimento dos elementos, vai sempre do ambiente mais concentrado para o menos concentrado, tá? Então, se eu tenho aqui mais sódio dentro da célula do que fora, aí o movimento dele vai ser ao contrário, ele vai sair ao invés de entrar, tá? Então, sempre que ouvirem falar de transporte de membrana, entendam isso, tenham isso em mente. Ele vai sempre respeitar um gradiente de concentração, que vai da onde eu tenho mais para onde eu tenho menos, tá? E a gente tem, lembre-se que eu falei para vocês, eu tenho dois tipos de transporte de membrana. Eu tenho transporte passivo. O que é o transporte passivo? Quando eu não tenho gasto de energia, eu não gasto ATP para esse transporte entre membrana ocorrer, tá? E eu tenho o transporte ativo, muito fácil. Transporte passivo, eu não gasto energia. Transporte ativo, eu gasto energia, tá? Para a molécula ser transportada pela membrana. Beleza, gente? Geralmente, o transporte passivo, sem gasto de energia, ele ocorre quando as moléculas são ou apolares, tá? Ou são de natureza hidrofóbica,
Por que isso, gente? Porque lembrem-se que a membrana plasmática ela é formada por fosfolipídios. A membrana plasmática não são formadas por fosfolipídios. O que os lipídios são? Eles são apolares ou são polares? Eles são apolares, né? O que os lipídios são? Eles são hidrofóbicos, ou seja, têm medo de água, ou eles são hidrofílicos, ou seja, eles se ligam à água. Eles são hidrofóbicos. É só a gente lembrar que quando a gente mistura gordura na água, elas não se misturam, né? Então, o apolar, ele vai se juntar ao apolar, tá? Uma molécula hidrofóbica, ela vai interagir bem numa molécula hidrofóbica, tá? Então, por exemplo, os gases oxigênio e gás carbônico, como na questão, eles vão passar por transporte ativo na membrana plasmática. Por quê? Porque esses gases, e aí a Mayara, professora de química, pode explicar melhor do que eu, esses gases eles são apolares. Beleza, gente? Então, bem fácil de raciocinar isso. E também são moléculas bem pequenas. Então, passam naturalmente pela membrana plasmática, tá bom? Então, por transporte passivo. Agora, aquelas moléculas transporte ativo, tá? Que precisam de energia, precisam de ATP para passar. Geralmente, ao contrário, são moléculas polares, como, por exemplo, o sódio, como, por exemplo, o potássio, da bomba de sódio e potássio, tá? Que não passam naturalmente pela membrana plasmática. Então, precisam de energia para serem transportadas. Entenderam isso? Entenderam? Então, bem simples essa questão, tá? Dentro do transporte passivo, para a gente fechar isso aqui, dentro do transporte, eu já expliquei osmose, que é transporte de água, tá? Já expliquei transporte passivo e ativo. Agora, para fechar, dentro do transporte passivo, eu tenho duas difusões, tá? Duas difusões, anotem aí também. Eu tenho a difusão simples, e olha aqui, ó, no desenho, fica bem nítido da gente perceber e entender isso aqui. Olha só, percebam o desenho. A difusão simples, eu tenho uma molécula passando diretamente pela membrana plasmática, tá bom? Então, por exemplo, o oxigênio, o gás carbônico, como eu já falei, eles são moléculas o quê? Apolares, tá? Então, eles passam diretamente pela membrana. Eles vão passar por transporte passivo e difusão simples, porque eles passam diretamente pela membrana plasmática. E o que é difusão facilitada? Difusão facilitada é quando uma molécula, ela também passa por transporte passivo, tá? As duas difusões estão englobadas nesse transporte passivo. Agora a diferença é que difusão simples é quando a molécula passa diretamente pela membrana. E difusão facilitada é quando as moléculas elas passam por proteínas que estão aderidas na membrana plasmática, que funcionam como proteínas de canal. Tá vendo? Olha aqui, ó. Eu tenho uma molécula amarela e uma molécula azul. Elas estão passando pela membrana, mas não estão passando pela parte fosfolipídica da membrana. Elas estão passando por uma proteína de canal. Tá bom, gente? Então, essas são as diferenças. Beleza? E osmose é transporte de água. Lembrem sempre do peixe. Aquele exemplo do peixe que eu dei para vocês, lembrem? Vocês lembram? Que eu falei para vocês que o peixe de água doce. Por que o peixe de água doce ele precisa beber muita água, né? E ele urina bastante. Quem já teve peixinho de aquário, né, sabe que tem que ficar limpando toda hora o aquário, senão ele fica branco, né? Porque é muita amônia ali. O peixe libera muita amônia na sua urina, tá? Peixe bebe
bastante água, tá? E urina bastante. Desculpa, gente. É o contrário, tá? Quem bebe água é o peixe de água salgada. Peixe de água doce, ele não bebe água. Desculpa, perdão, é o contrário. Peixe de água doce não bebe água e urina bastante. Por quê? Porque ele, o peixe, aonde ele vive, é um meio hipotônico. Guardem isso também, escrevam isso no seu caderno. O que é um meio hipotônico? É um meio pobre em sais minerais. Então, o meio hipotônico é um meio pobre em sais minerais. Então, o peixe, ele tem mais sais minerais que o meio. Qual vai ser o movimento da água? Ela vai entrar no peixe ou ela vai sair do peixe? Ela vai entrar, né? Ela vai entrar no peixe, tá? Então, onde eu tenho mais concentração de sal, tá? Tende-se a entrar mais água, né? Para essa água diluir esse meio com mais sal. Vamos colocar assim, beleza? Então, como o peixe vive no meio hipotônico, essa água tende a entrar mais no peixe, né? Como essa água tende a entrar mais no peixe, ele precisa beber água? Não, ele não precisa beber água. Então, ele nem bebe água e não sente sede, tá? E ele ainda precisa urinar bastante, senão ele vai estourar, né? Vai chegar uma hora que ele vai estourar. O peixe de água salgada é o contrário, tá? Ele vive num meio hipertônico, ou seja, muito rico em sais minerais, tá? Então ele vai começar a perder água para o meio, vai perder água, perder água, perder água, igual o nosso alface. Quando a gente tempera o alface, fica gostoso, na hora, né? Fica gostoso. Mas se esse alface sobra, a gente coloca na geladeira, esse alface murcha, né? Porque ele começa a perder água, tá? A gente colocou muito sal ali, ele começa a perder água. Mesma coisa, transporte de água. Pode passar. Transporte de água, tá? De sais minerais. Só um momento, gente. Ai. Aqui morando é uma loucura. Então, ele começa a perder água, tá? Pode deixar que não tem... só tá virado para mim, velho. Ele começa a perder água. Ele perdendo água, o que esse peixe ele vai precisar? Ele vai precisar ganhar água. Então, esse peixe de água salgada, ele sente sede e ele precisa beber água, tá? Ele ainda urina pouco, porque se ele já perde muita água, ele não pode perder mais na urina, tá? Então, ele urina muito pouco. Então, sempre lembre-se do peixe, tá? E lembre-se sempre que osmose é transporte de água. Agora, já que a gente já revisou esse transporte de membrana, vamos tentar resolver a questão agora? Vamos tentar passar para a questão? Deixa eu parar esse compartilhamento aqui. Agora eu vou lá no exercício de novo. Vamos ler com calma agora. Então, o oxigênio e o gás carbônico são moléculas que atravessam a membrana plasmática da célula do local onde ocorre em maior concentração para o local em menor concentração. Esse movimento é um tipo de transporte conhecido como osmose? Não. A gente já viu que não pode ser osmose, por quê? Porque osmose é transporte de água. O oxigênio e o gás carbônico são gases, tá? Então, cancela a A. Difusão facilitada? Também não. Por quê, gente? Difusão facilitada, a gente viu que ocorre quando as moléculas passam pelas proteínas de canais, tá? De canal. O oxigênio e o gás carbônico, eles são moléculas apolares, então e pequenas. Então eles passam diretamente pela membrana plasmática, tá? Então não é difusão facilitada. É bomba de sódio e potássio? Também não, porque oxigênio e gás carbônico, como eu falei, são moléculas apolares, passam diretamente, não precisam de energia para esse transporte ocorrer.
Transporte ativo? Também não. É com gasto de energia. Então, a resposta certa é a resposta C, difusão simples. Beleza? Show? Ficou alguma dúvida aqui? Quem respondeu A e B entendeu agora porque não é? Entendeu por que é difusão simples? Então tá. Então show. Beleza. 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 Vamos para 2 agora. Vamos para 2 agora. O transporte de substâncias pela membrana pode ser classificado em passivo e ativo. O transporte passivo é aquele em que não há gasto de energia durante o processo, como nós já explicamos. Todos os exemplos a seguir são de transporte passivo, exceto osmose. A osmose gasta energia ou não gasta energia, gente? Não gasta, né? Para transporte de água ocorrer, lembrem-se, a água ela é uma molécula bipolar, tá? Mayara deve ter explicado isso para vocês também. Ela tem bipolaridade, né? Por causa do oxigênio, que é muito eletronegativo, tá? Então ele tem uma carga parcial negativa, e por causa dos dois hidrogênios, que são muito eletropositivos. Então ele forma uma carga parcial positiva. Então ele tem uma bipolaridade. Mas ele é uma molécula muito pequena ainda, tá? Então ele passa diretamente pela membrana. E ainda as membranas plasmáticas possuem proteínas de canais chamadas aquaporinas, tá? Então elas passam diretamente pela membrana, beleza? Ou por proteínas de canais, tá? Então osmose é um transporte passivo, beleza? Ele quer o exceto, tá? Lembrem-se disso, gente. Leiam a questão com calma, porque há pegadinhas, tá? Pessoas que não leem a questão com calma e acabam se estrepando, beleza? Então, osmose é transporte passivo, ele quer a exceção. Difusão simples é um transporte passivo? Sim, a gente já falou, né? O transporte passivo, ele engloba duas difusões. Difusão simples, quando a molécula passa diretamente pela membrana, e difusão facilitada, quando a molécula passa por proteínas de canais. Então, difusão simples é transporte passivo. Difusão facilitada também. Então, a resposta certa é a resposta B, bomba de sódio e potássio, que é a proteína, né, que transporta sódio e transporta potássio para dentro e para fora da célula com o auxílio de ATP, ou seja, com gasto de energia, beleza? Então, a resposta certa é a resposta B. Muito bem. Tudo bem, Malu? Não tem problema não, a gente começou agora a aula. Não vai perder nada. Então é isso aí. Resposta B, resposta certa. Nenhuma dúvida, né? Posso continuar. Então vamos lá. 3. O uso de vinagre e sal de cozinha em uma salada de alface, além de conferir mais sabor, serve também para eliminar micro-organismos causadores de doenças como as amebas. O inconveniente do uso desse tempero é que, depois de algum tempo, as folhas murcham e perdem parte de sua textura, né? Todo mundo já sabe disso. Esse fenômeno ocorre porque, tá? Aí tem algumas questões aí, vamos lê-las. As amebas morrem ao perderem água rapidamente por osmose, tá? Então, essa é uma questão. Está correta ou está errada? Está correta, né? Então, como a gente falou, tá? Se a gente coloca sal, a gente torna um meio hipertônico, tá? Então lembra sempre do peixe. O peixe de água salgada vive aonde? No meio hipertônico. Se ele vive no meio hipertônico, ele perde água. Então a ameba vai perder água. Se ela perde água, ela morre, tá? Então, até aqui a A está correta. Vamos ler ela toda.
Já as células da alface possuem um envoltório que mantém sua forma mesmo quando perdem água por osmose e por isso murcham mais lentamente. Tá? Bom, até aqui a A é a correta. Eu não vi nada de errado na A aqui, não. Mas vamos ler as outras? Tá? Então vamos ler as outras. B. Tanto as amebas... Vamos voltar aqui. Qual o envoltório que mantém a célula da alface intacta? Né? Então, toda célula tem membrana plasmática, só que as células vegetais, a gente sabe que tem uma parede celular, formada por celulose. Essa parede celular mantém ainda a célula intacta, tá? Mesmo ela perdendo água, ela mantém a forma da célula. Mas se ela começar a perder muita água, ela vai começar a murchar, né? É inevitável, tá? Mas ela vai murchando mais lentamente por causa disso, beleza? Então a A até aqui está correta, vamos ler as outras. B. Tanto as amebas quanto as células da alface não possuem barreiras para a